E aí, palmeirense, torcedor, você sabe que está havendo aí um certo, digamos, conflito, um tanto amistoso aí, entre os países e principalmente entre a Europa e a América, em especial a América do Sul. Aquele negócio, né? Quem é que tem o melhor futebol, quais times têm condição ou não de jogar tal liga, qual liga é melhor e por aí vai, essa coisa toda aí. E os jogadores europeus resolveram falar sobre esse assunto aí, foram questionados e falaram, inclusive os treinadores também. Já falaram, o Guardiola já tinha falado muito sobre isso, inclusive ele falou que quem acha que o europeu está muito acima, bem-vindo ao futebol real, bem-vindo à realidade, e por aí vai. Tanto é que ele foi eliminado pelo Al Hilal, lá das Arábias lá, né? Olha só, o técnico do Real Madrid também falou, Xabi Alonso, tá? Mandou um recado, e o Bernardo Silva também fez um relato aí sobre esse assunto aí. Vamos ver o que eles falaram e também quero ver aí os comentaristas brasileiros, o que eles estão achando que vai acontecer aí em Palmeiras e Chelsea. Vamos ver aí o que os comentaristas do Brasil estão pensando sobre essa questão aí. Quero ver especialmente o que o Bruno Prado está achando aí desse Palmeiras e Chelsea. Vamos ver. O Chelsea não faz uma grande Copa do Mundo de clubes até aqui, né? É um time que tem feito jogos com momentos, né? Em alguns momentos vai bem. O primeiro tempo contra o Benfica achei bom do ponto de vista de produção, embora não tenha feito o gol. Depois o time cai bastante, né? Faz o gol, aí tem aquela parada, toma um empate. E no primeiro tempo da prorrogação, enquanto o jogo estava ali empatado, em alguns momentos o Benfica encaixou contra-ataques, mesmo com a menos, podendo até virar o jogo naquela ocasião. Além da primeira fase, né, em que no jogo mais difícil o Chelsea acabou perdendo para o Flamengo da forma que perdeu. Venceu o Esperance e o Los Angeles FC, mas em nenhum dos dois jogos foi uma atuação assim daquelas que você olha e percebe que é um time que está fazendo uma grande competição. Então esse é um desafio para o Chelsea, elevar o nível do seu desempenho nesse jogo contra o Palmeiras. E vai ter uma baixa importante, que é a do Caicedo, e isso vai fazer com que o Enzo Maresca, que é muito bom treinador, né, é um dos discípulos de Guardiola espalhados pelo mundo. Ele trabalhou na base do Manchester City, está iniciando sua carreira agora, o segundo trabalho dele, né? Treinou o Leicester na temporada retrasada, subiu com o Leicester da segunda para a primeira divisão da Inglaterra como campeão, e nesse ano no Chelsea já ganhou um título, né? Venceu a Conference League, além de ter ficado com o quarto lugar da Premier League. Então um treinador que faz um bom trabalho. O Chelsea tem um time com jogadores muito jovens, né? Essa é uma filosofia dessa nova direção, desde que houve ali a troca no comando, investir em jogadores muito jovens para montar um time que dure bastante tempo, né? Então o Chelsea tem tentado trabalhar nessas bases, e sem o Caicedo ele tem algumas opções para o meio campo, como por exemplo repetir o que ele fez no jogo contra o Flamengo, né, que foi usar o Reece James no trio ali com o Enzo Fernandes e o Caicedo. Sem o Caicedo, é claro, pode ser que jogue o Lavia. Então talvez a solução do problema do Chelsea seja um pouco mais fácil do que a solução do problema do Palmeiras, que é o que eu acho que pode desequilibrar um pouco esse jogo. Eu concordo com a avaliação de que os dois 100%, com os seus dois times completos, é um jogo equilibrado, tende a ser um jogo equilibrado. Só que o Palmeiras tem desfalques muito sensíveis, né? 3 jogadores do sistema defensivo que são titulares, Gustavo Gomes, Murilo e o Piquerez, que para mim é o melhor lateral esquerdo que joga no futebol brasileiro. Então, repor essas peças não vai ser fácil. O Murilo não é um jogador que... O Mikael, perdão, não é um jogador que, na minha visão, mantém o nível dos titulares. O Fux até acho bom jogador e fez um jogo bom contra o Botafogo. Ele já teve que ser titular por conta da lesão do Murilo. E na esquerda, o Vanderlan, como disse o Bruno, é uma questão ainda, né? É uma dúvida grande sobre o desempenho que ele pode jogar. Um jogador que é da base do Palmeiras, mas não se desenvolveu como outros que também vieram da base e deram um salto um pouco mais rápido. Ele vai ter um desafio grande se for titular, talvez marcar o Pedro Neto, que tem sido um jogador bastante eficaz nessa Copa do Mundo de Clubes, tem jogado bem no Chelsea, marcou gols, enfim, é um dos destaques desse time. Do outro lado tem o Cole Palmer, também é um jogador que tem qualidade, embora não faça uma boa Copa do Mundo de Clubes. Então acho que os desfalques que o Palmeiras tem, eles desequilibram um pouco o jogo, talvez a favor do Chelsea, nesse confronto do sábado. A questão do Paulinho também, que para mim, tecnicamente, é o melhor jogador de ataque do Palmeiras, tirando o Estevão, né? Que vai embora já já. Mas daqueles que vão permanecer pro restante da temporada, e até dentro dessa competição, né? O Paulinho veio do banco 2 vezes e ajudou a mudar panorama de jogo, fez gol de classificação e fez gol no jogo contra o Inter Miami. Ele é um jogador
tecnicamente, para mim, muito bom, ótimo, excelente. Só que ele vive um momento complicado, né? Vai ter que fazer de novo a cirurgia na canela, não tem condição de jogar mais do que 30 minutos. O Abel até esticou um pouquinho a corda no jogo do sábado. Então o Palmeiras chega para esse jogo com mais questões do ponto de vista das suas peças, né? De como vai montar o time para enfrentar o Chelsea. Tivesse o Palmeiras 100%, com o seu elenco todo à disposição, eu acho que seria um jogo mais equilibrado do que ele pode ser. Mas também concordo com o prognóstico do Bruno de ser um jogo para um gol, um jogo equilibrado, 1-0 para cá, 1-0 para lá, talvez uma prorrogação, como foi na decisão do Mundial de Clubes há 2, 3 anos, quando eles se enfrentaram, e até era um Chelsea melhor, mais azeitado, né, no trabalho do Thomas Tuchel, vinha de ganhar a Champions League. Então é um jogo muito equilibrado, sim, mas os desfalques do Palmeiras talvez desequilibrem um pouquinho a favor do Chelsea. Ainda não falou nada nem pra gente, acho que ele tá com algumas dúvidas também. Mas, cara, acho que todo mundo tá ligado e preparado pra jogar. Mas acho que o mais importante também é que todo mundo, como eu te falei, todo mundo tá ligado. Quase todos os jogos que a gente fez resolveram os caras que estavam no banco e os caras, todo mundo tá se sentindo muito importante, tá se sentindo protagonista. Cara, esse Palmeiras acho que virou isso, então um time muito forte, que tem um plantel muito grande, de grandes jogadores que todo mundo tá pronto e preparado para ajudar e para ganhar esse lugar. I think it's a more difficult task for him than for us because it's probably one of his last games for Palmeiras. He's an amazing young player. We are excited to have him, but when we are on the pitch tomorrow night, there's no friends. We are against him. I think after the game of tomorrow, for sure I help him, but hopefully tomorrow he have a tough day on the pitch, and I think he show a lot of mature because he signed for Chelsea and he want to play all the games. He play very good. He give all his best in every action, and I think he's a good player with a lot of talent, and for sure we want to help him. We try to help and in all the things that we can. O futebol nunca foi só da Europa, porque os jogadores, principalmente também os jogadores sul-americanos, que jogam, a maior parte deles joga tudo nos grandes campeonatos europeus, sempre jogadores com muita qualidade, e aquilo que vimos hoje e que também vimos, por exemplo, numa equipa do México ou que vimos hoje numa equipa da Arábia Saudita, é que há muita qualidade não só na Europa como também em muitos outros países. Bueno, al final yo creo que eso de favoritismos no tiene nada que ver. Ellos están en el mismo momento que nosotros, en la misma ronda, y se la han ganado ellos solos. Ganaron a Botafogo en el último partido, que había hecho un gran partido contra el París, y bueno, al final si están aquí es porque tienen jugadores de mucho nivel, de mucha calidad, y bueno, mañana será un partido muy duro, muy parejo, y ojalá se decante de nuestro lado. ¿Te sorprende la performance de los brasileños, Chibao? No, porque nosotros que conocemos de fútbol nunca hemos dudado del nivel. Obviamente si crees a 4 tuiteros que piensan que el nivel es una pues te equivocas, pero la gente que entiende de fútbol sabe que los equipos brasileños son buenos, que Al Hilal es un gran equipo, que Monterrey hoy puede ganar perfectamente al Dortmund y no que los equipos europeos somos los mejores. Yo creo que al final es así, el nivel es alto y eso se demuestra cada partido. Yo creo que hay muchos partidos buenos, interesantes de ver. Chelsea, you have always to play game to win games, but football is full of surprise. Especially in this competition, you can see a team that they beat other teams that everyone was expecting to win. But football is not about expectation; it's about what you do inside the pitch. We respect Palmeiras. We know how good they are defensively, the organization they have, and we need to be ready tomorrow to try to win the game. Y los brasileños, sabes, sientes, se palpa en los estadios lo que supone para ellos este mundial, ¿no? Tanto para ellos como para la afición, ¿no? Tienen una emoción y una ilusión por este torneo que les da un plus. Incluso ayer Flamengo contra Bayern dio un buen nivel, Fluminense ya está en cuartos, Palmeiras también, y bueno, yo creo que es buena noticia y nos saca, bueno, lo dije hace poco, ¿no? Nosotros vemos sobre todo fútbol europeo,
porque el sudamericano igual por horarios no nos da tanto, pero vemos que fuera también se hacen muy buenas cosas y es bueno para todos. It's completely Pedro's decision. I had a chat this morning with Pedro. We support him. Any decision he will take is the correct one, and we are going to support him in any case. So it doesn't matter if we'll be in the pitch or not tomorrow. We see how he is feeling tomorrow, but in any case, we're gonna support him. I mean, some of them we know better than you think, you know. But just to name a name so that everybody knows who have been watching the tournament. Obviously, you have players like Estevao, which is someone I will mention because it's not like we can take him out of Brazil anymore, so he's going to Chelsea. So I'm not creating a crazy inflation on a player, but you know, there's individual players that are 18, 19 years old that you can see here. These are going to be the players who will make careers as well internationally in the future. When we prepare games, we used to prepare game thinking about the team, not the players that they are in the other side. And we have done exactly the same in this game. So we prepared the game against Palmeiras, no against Estevao. In this moment, is Palmeiras player is going to play against Chelsea tomorrow. So we don't care if in the future he will be with us when this competition is finished. The only thing we are focused is to do our best to try to beat Palmeiras and not to beat Estevao. Just think about them as a team. A lot of the South American teams just surprised me because obviously we from Europe we think maybe that we have the best clubs or the best football that we play, but sometimes it's not just about how you play, it's just how you approach the games. If you see the South American teams, how they approach every game, how they fight for every ball, how they, as I said, know every trick in the books. It's just impressive to see this kind of football as well, and the intensity as well. Muitos dos jogadores europeus que estão nestas grandes equipas viraram empresas unipessoais, ok? Viraram empresas. E tem empresário, pai, tem patrocínios, são empresas. E é muito difícil gerir esse tipo de empresas. E enquanto eles estão deste lado, ainda estão à procura. Todos eles querem o sonho. Porquê? Porque o euro está mais forte do que o real, né? E toda a gente tem o sonho de ir para a Europa jogar, mas muitos deles retornam. Eu quando falo no Palmeiras, e as pessoas conhecem o Palmeiras tem o que todos os clubes na Europa têm. Trabalha como trabalham os melhores clubes da Europa. Tem o respeito e a credibilidade como os melhores clubes da Europa também. Agora, isso é um objetivo nosso. Nós estamos aqui a representar, entre aspas, o Brasil, mas nós somos o Palmeiras e não tenho eu, pessoalmente, não é a América do Sul contra ninguém. Somos nós, Palmeiras, contra o Chelsea, e amanhã nos vamos defrontar com o mesmo objetivo. Eles vão querer estar na próxima fase e nós também queremos estar na próxima fase e iremos jogar para estar na próxima fase. Não é ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras, então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? Agora, isso não invalida que nós não tínhamos também armas e ambição para poder defrontar o nosso adversário dentro dos nossos recursos, dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que é o nosso plano de jogo. I will expect from him all his best, the maximum, attack, defend, and maybe score a goal to how can I say, give goodbye for our fans, because we help him to grow as a man, as a professional, so can be a good moment to give him goodbye with one amazing game, and maybe we never know, with one goal. Não é ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras, então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? Agora, isso não invalida que nós não tínhamos também armas e ambição para poder defrontar o nosso adversário dentro dos nossos recursos, dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que é o nosso plano de jogo.
Olha, eu acho que todas as equipes brasileiras demonstraram isso muito bem contra equipes europeias, né? Essa força de vontade, essa determinação, acreditar até o último minuto. Você vê que o Flamengo começou perdendo e depois teve uma reação muito boa e muito importante ali. Conseguiram virar o jogo e fazer um 3-1 importante, né, na fase de grupos para eles. Eu acho que isso fica de aprendizado pra gente, assim, né, de ter sempre essa atenção. Sabe que eles são jogadores que têm uma transição ofensiva muito rápida, então isso é muito importante. Não conta pra ele, a gente não conta também. Revela pra gente aí o que o técnico tá pensando em relação à escalação pro jogo de amanhã. Ó, gente, não vou falar que foi você, só pra gente. Tem problema, tem problema. Ainda não falo nada, nem pra gente, acho que ele tá com algumas dúvidas também. Mas, cara, acho que todo mundo tá ligado e preparado para jogar. Mas acho que o mais importante também é que todo mundo, como eu te falei, todo mundo tá ligado. Quase todos os jogos que a gente fez resolveram os caras que estavam no banco e, cara, todo mundo tá se sentindo muito importante, tá se sentindo protagonista. E, cara, esse Palmeiras acho que virou isso, virou um time muito forte e que tem um plantel muito grande de grandes jogadores e todo mundo tá pronto e preparado para ajudar e para ganhar seu lugar. O formato da Copa do Mundo de Clubes fez uma diferença brutal para os clubes sul-americanos estarem fazendo o que estão fazendo com os europeus. Vou trazer uma reflexão importante aqui sobre a questão mental. Não é só isso, evidentemente, tem muito mais envolvido, mas eu acho que tem feito uma baita diferença. Basta comparar para entender o que eu quero dizer no aspecto mental. No Mundial de fim de ano, o sul-americano caiu na semifinal, é tratado como vexame, fracasso, vergonha, seja qual for o adversário, é impressionante, o discurso nunca muda. Isso já dá o tom do nervosismo que é para o sul-americano estrear no Mundial de Clubes de fim de ano. Conseguiu passar, superou a pressão do fracasso, relaxou? Nada disso. Aí vem a final, o jogo da vida e, claro, céu ou inferno estão à disposição. Não tem meio termo. Você foi lá e foi o responsável pelo título, jamais será esquecido na história do clube e dos torcedores. Você foi lá e foi o responsável por perder uma grande chance que poderia dar o título, por falhar e entregar um gol para o europeu, você jamais será esquecido também, mas de maneira negativa. Dá para entender o tamanho do peso mental desse jogo? Agora faça a comparação de como essa Copa do Mundo de Clubes está sendo tratada em relação à participação dos sul-americanos. Parou para pensar? Com 12 clubes europeus na disputa, aí o torneio foi tratado como algo muito mais tranquilo para desfrutar. Afinal, ninguém vai conseguir ganhar a não ser um europeu. Sendo assim, se chegar nas quartas de final, tá ótimo, tá tranquilo, vai ser já praticamente um título mundial. Todo mundo vai lá para se testar, desfrutar, ninguém sonha em conquistar. Veja como o discurso, de um modo geral, trouxe uma leveza muito maior para a participação dos clubes brasileiros, ou melhor, sul-americanos. E nos jogos contra europeus, na fase de grupos, por exemplo, você tem a pressão de vencer e entrar para a história ou perder e deixar uma oportunidade única passar? Não! Todos os clubes chegaram aqui com o discurso externo de que era preciso sobreviver ao time europeu. Um empate estaria ótimo e aí tentar vencer os outros continentes. Vê como muda até a visão do jogo e claro que também muda o impacto mental do jogador que vai entrar em campo para um confronto contra um clube europeu nesse formato. E para quem acredita como eu que o mental influencia demais dentro de campo no rendimento dos jogadores, os argumentos estão aí. Os sul-americanos não estão vivendo uma pressão de vida ou morte nesses confrontos. E claro que isso ajuda a cabeça a ficar mais leve e render muito mais do que muita gente imaginava por conta das respostas do corpo saírem com maior fluência. E aí, claro, o individual melhora, o coletivo melhora e a gente vê o que está vendo por aí. Por isso o Gomes, o Piquerez, o Murilo é muito bom zagueiro também, mas se você está sem um dos dois, sem um dos seus dois zagueiros, ok, dá para você repor. O Palmeiras jogou com o Bruno Fux contra o Botafogo, ele fez uma partida tranquila, não teve nenhum grande problema. Mas jogar sem os dois é mais complicado, e ainda sem o Piquerez também. Piquerez é um cara importante para o Palmeiras. O Palmeiras ele tem um elenco bem equilibrado, em que ele tem a diferença dos titulares para os reservas, não é tão grande, mas em algumas posições sim, né? E acho que na lateral esquerda
é uma das que tem mais essa diferença. O Vanderlan não é um jogador ruim, assim, mas eu achava que o Vanderlan já estaria mais consolidado agora do que ele está no momento. O Vanderlan começa a jogar em 2022 com mais frequência e ali ele tem bons momentos. Estava o Jorge ainda no Palmeiras, que o Jorge fisicamente não conseguiu, já há um bom tempo não consegue jogar, mas o Vanderlan atropelou ele. O Vanderlan virou o reserva imediato do Piquerez. E eu achei que o Vanderlan, 2025, 3 anos depois, ele seria uma opção assim mais próxima do titular, e não é. Tanto que no ano passado, quando o Piquerez se machucou, e o Piquerez ficou todo o segundo semestre de fora, com uma cirurgia no joelho, o Caio Paulista jogou mais jogos que o Vanderlan. O normal ali era que o Vanderlan tivesse essa sequência aí no segundo semestre sem o Piquerez. Mas ele acabou perdendo uma disputa para o Caio Paulista. Não o tempo inteiro, mas na maioria dos jogos sem o Piquerez, quem jogou foi o Caio Paulista, que nem está mais no clube, que foi pro Atlético Mineiro. Então é um jogador que acho que há uma diferença. Ele pode sim fazer uma boa partida, não é um jogador ruim, mas ele não conseguiu ser uma ameaça ao Piquerez em nenhum momento, nesses 3 anos aí em que ele é o reserva imediato da lateral esquerda. E na zaga, essa questão, perder os dois, acho que é um problema. Se fosse um só, ok. É um jogo que, para mim, é bem equilibrado, esse Palmeiras e Chelsea. Imagina um jogo diferente do que foi Flamengo e Chelsea, até porque o Palmeiras ele joga de uma maneira diferente do Flamengo. O Flamengo ele quis ficar com a bola e o Chelsea também não fez muita questão de disputar a posse de bola com o Flamengo. O Flamengo foi o time que ficou com a bola, ocupou o campo de ataque, teve a iniciativa do jogo. Chelsea chegou a um gol no erro ali do Flamengo, saindo de trás. Nesse jogo com o Palmeiras, não imagino que será dessa maneira. O Palmeiras não vai fazer questão de brigar pela posse. Vai ter momentos que o Palmeiras vai marcar mais à frente. O Palmeiras não é um time que fica atrás o tempo inteiro. É um time que alterna a marcação mais adiantada, a marcação mais recuada. Mas eu imagino que nesse jogo é o Chelsea que vai ter mais a bola. É pelo menos o que eu imagino para esse jogo. E o Palmeiras vai ter uma postura um pouco mais reativa, ainda mais pelos desfalques. Então é um cenário diferente daquele Flamengo e Chelsea. Eu não imagino esse Palmeiras e Chelsea tendo mais de um gol no jogo, independente para que lado seja o gol. Eu imagino um jogo de um gol, assim, 1-0 para um lado, 1-0 para o outro, um 0-0 prorrogação. Eu imagino um jogo assim, com poucas chances e com um gol no máximo, 2 gols, eu já vou ficar um pouco surpreso se acontecer nesse jogo. Bom, tá aí então, Bruno Prado ressaltando a importância de tomar cuidado defensivo, já que estamos aí com a zaga, a defesa praticamente inteira reserva nesse jogo aí contra o Chelsea. Nós vamos ter aí o Everton como capitão, já foi adiantado pelo Abel, e nós teremos aí realmente um grande jogo. Eu espero a vitória do maior do Brasil, tá? Coloca o seu palpite aí pro jogo, qual será o placar final, hein? Eis a grande questão. Vai ser aí tranquilo, vai ser na sofrência? Eu acho que vai ser naquela sofrência que foi o jogo contra o Botafogo, ou até pior, tá? Deixa aí o seu comentário, o seu palpite e a cidade de onde você nos assiste. Avante palestra!